Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque, vamos orar. Não se esqueça de se inscrever, caso não seja inscrito. Dê o seu like, compartilhe e vamos a mais um novo estudo para a glória do nome do Senhor Jesus. Você já ouviu dizer sobre o termo Deus lembrou-se? Será que você tem a memória curta? Ou será que Deus tem a memória curta? Nós vamos ver sobre isso logo após a vinheta. É lógico que Deus não tem memória curta. E nesse estudo nós veremos Deus mostrando a sua ação, usando de misericórdia para com o ser humano, aqueles que pensaram que Deus havia se esquecido deles. Vamos ao tema de hoje? Deus se lembrou, ele não esquece. O nosso texto base está em Isaías, capítulo 49, verso 15. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda a mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Contudo, ainda que ela se esquecesse, diz o Senhor, eu jamais me esquecerei de ti. Olha que Deus tremendo, olha o que Deus fala para nós neste dia, através desse estudo. Deus lembrou-se, não é que ele veio a se esquecer, significa que naquele momento ele agiu de misericórdia, ele usou de compaixão para com seus filhos. O Salmo 103, verso 13 diz assim: como um pai se enternece pelos filhos, assim semelhantemente o Senhor tem compaixão de todos aqueles que o temem. Então Deus ele mostra, ele é misericordioso. Vamos ver Êxodo 34, 6 e 7? Senhor Deus misericordioso e piedoso, longânimo e abundante em bondade e verdade, guardando misericórdia para milhares, perdoando iniquidade, transgressão e pecado. Como eu gosto desse versículo, eu amo a Bíblia inteira, mas tem alguns versículos que nos chamam a atenção, e esse é um dos que chama a minha atenção, porque mostra justamente esse Deus misericordioso, esse Deus longânimo, um Deus piedoso, e é lindo que fala assim, olha, ele guarda misericórdia para milhares, perdoa as iniquidades, perdoa as transgressões e perdoa os pecados. É justamente isso que você precisa entender. O Deus que nós servimos é um Deus bondoso, misericordioso. Mas não se esqueça, ele também é um fogo consumidor. Ele não é de se brincar, ele é Deus. Salmo 86, verso 15 diz assim: mas tu, ó Senhor, és um Deus cheio de compaixão e gracioso, longânimo e abundante em misericórdia e verdade. É esse o nosso Deus, é esse Deus tremendo que, se você não conhece, eu te convido para o conhecer, mas não somente o conhecer de ouvir falar, de assistir ou de ouvir um estudo, mas é um conhecer de você deixar o Espírito Santo dele vir habitar em você. E Deus não se esquece. Salmos 77, verso 9 diz assim: acaso Deus se esqueceu de ter compaixão? Ou a cólera lhe enrijeceu as entranhas? Olha a pergunta do salmista. Acaso acontece isso? Não. Salmos 9, verso 18 diz assim: mas os necessitados jamais serão esquecidos, nem será frustrada a esperança dos pobres e humildes. Então nós vemos alguns versículos que traz para nós que Deus não se esquece, mas sim, ele usa de misericórdia. Uma coisa que você não pode esquecer, não é no seu tempo, mas é no tempo do Senhor, porque o tempo do Senhor é o tempo oportuno, é o tempo necessário para que ele haja. Salmo 12, verso 5 diz assim: por causa da opressão do necessitado e do clamor do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor, eu os protegerei e salvarei a quem por isso anseia. É tremendo você saber, Deus ele não está escondido de você.
Deus não está indiferente aos teus sentimentos, aos teus sofrimentos e às tuas lágrimas, mas no tempo certo, Ele se levanta e Ele age. Salmo 86, verso 15, fala: entretanto, tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, rico em paciência, amor leal e justiça. É um Deus que vai além do que nós pensamos, é um Deus que vai além das nossas necessidades. O profeta Isaías, em Isaías 63:7, nos ensina: agora, pois, hei de proclamar a bondade de Yahvé, falarei dos seus portentosos feitos e darei louvores por tudo que o Senhor fez por nós. Sim, de quanto bem Ele proporcionou à nação de Israel, de acordo com seu amor misericordioso e a grandeza da sua compaixão e bondade. E Isaías, ele proclamava, ele falava dos grandes feitos que o Senhor havia feito, do quanto Deus se mostrava misericordioso com o povo rebelde, com o povo que, assim como nós, não merecemos o favor dele, mas a graça bendita do Senhor está sobre nós. Então, o Senhor, ele está atento, o Senhor, ele é misericordioso e no tempo certo ele age. Vamos ver os versículos que nos traz justamente a atenção do Senhor ao homem. Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Ele observa atentamente os maus e os bons. Olha bem o que Salomão falou. Os olhos do Senhor estão atentos. Os olhos do Senhor não estão fechados. Os olhos do Senhor não estão sobre o bom e excluindo o mal. Não, o Senhor, ele não faz acepção nesse sentido. Ele observa todos. Salomão ainda fala em Provérbios 5:21, os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor. E ele, quem o Senhor, examina atentamente todos os seus passos. Nós vimos Salomão falando que os olhos do Senhor estão por toda parte, observando bons e maus. E agora Salomão traz que os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor. E o Senhor nos examina, mas o mais lindo saber é que é cuidadosamente. Jeremias 16:17 nos diz assim: pois os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Olha como a Bíblia confirma. Os olhos do Senhor estão sobre todos os seus caminhos. Eles não estão escondidos de mim, nem a sua maldade está encoberta aos meus olhos. Você pode entender, o Senhor, ele te observa, mas ele observa cuidadosamente. É para você ver que você é cuidado por Deus. Vamos ver exemplos na Bíblia de pessoas que aparentemente foram esquecidas por Deus. Aparentemente por quê? Porque aparece justamente esta fala: e esqueceu-se Deus, ou e lembrou-se Deus. Mas não, o Senhor não tem o nosso vocabulário, ao contrário, o Senhor, ele não tira os olhos dele, ele não tira a atenção dele sobre o homem. E Deus lembrou-se de Noé. Gênesis 8:1, vamos conferir? Ora, Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Fez soprar um vento sobre a terra e as águas baixaram. Quando você olha esse versículo, sem você pensar, sem você analisar, você simplesmente imagina que Deus manda Noé fazer a arca, ele entra os bichinhos, os animais, Deus fecha, a arca por fora e Deus esquece Noé lá dentro, mas não é isso que a Bíblia quer trazer para nós. Simplesmente que teve um momento de Deus mostrar a misericórdia dele e a compaixão dele por Noé. Deus agiu de uma forma tremenda. Nesse versículo fala que Deus fez soprar o vento, Deus fez baixar a água e Deus cuidou, Deus se lembrou, ele tirou toda aquela água para que Noé pudesse descer são e salvo. Olha a misericórdia, Deus salva Noé de não morrer afogado. E agora é o momento que Deus proporciona para Noé descer da arca. Quando Deus, ele providencia formas aflitivas para nós, para o homem, Deus, ele tem que mostrar que ele está tratando conosco. Deus, e ele é tão misericordioso que naquela época a terra estava em extrema violência, a terra estava numa zombaria, numa imoralidade, a terra ela estava longe de Deus.
Aí a gente para um pouquinho, né? Será que nós estamos diferentes hoje? Hoje o Senhor nos convida a observe os teus antepassados, observe a Bíblia, medita nela, como Deus fala para Josué. E aí quando nós vemos, o Senhor, ele é tremendo e ele age a favor daqueles que nele confiam. Gênesis 19, 29 também fala que Deus se lembra de Abraão. Abraão, amigo de Deus. Vamos conferir? Vamos ver Gênesis 19, 29. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão. Lembra, assim como Noé? Não é que Deus se esqueceu de Abraão, ao contrário, Deus era amigo de Abraão. Mas Deus se lembra de Abraão para salvar a família de Ló. Ló era sobrinho de Abraão. E Deus, ele age salvando esta família, como resposta à intercessão de Abraão por eles. Vamos ver outra personagem que eu acho tremenda. E lembrou-se Deus de Raquel, e ela engravidou. Gênesis 30, 22. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre. Vamos lembrar um pouquinho? Raquel, ela era esposa de Jacó. Jacó tinha Raquel e tinha Leia. Mas Raquel não podia ter filhos. Em compensação, Leia podia. E a Raquel, ela poderia estar retardando, estar atrasando de receber essa bênção do Senhor, porque Raquel, a Bíblia fala que ela era invejosa, porque a Leia podia ter filhos e ela não. Ela entra numa questão com Jacó, implorando para Jacó dar filhos a ela, e Jacó fica bravo e fala, por acaso eu sou Deus? Não sou, né? Então a impaciência dela pode ter sim retardado ela de está recebendo a bênção que ela tanto queria. Quantas vezes é necessário nós pararmos, nos acalmarmos, sabe, respirar e falar com o Senhor? Porque pode ter certeza que em todas as coisas o Senhor está trabalhando a teu favor. O Senhor está trabalhando por nós. Gênesis 30, verso 1, diz assim: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filho, senão morro. Então, nós não podemos ser precipitadas em nossas atitudes. A questão da inveja é algo que a gente tem que nos policiar, não pode habitar no nosso coração. E muito menos colocar outra pessoa para resolver os problemas, para resolver as coisas, que tem coisa que é do homem e tem coisa que é somente de Deus. O coração dela foi sendo modificado. Deus foi trabalhando até na hora que Deus age. E quando Deus age, ela engravida e ela coloca o nome de José. Que tremenda a história de José. E nós vemos que nisso, quando ela coloca o nome de José, já ela mostrando que ela estava com um coração diferenciado. Sabe por quê? José, ele significa que Deus vai acrescentar. Aí ela já estava entendendo que quem cuidava dela era Deus, não era a beleza dela, não era o marido dela, era Deus que ia agir. E não demorou, Deus acrescenta. E aí ela tem mais um filho chamado Benjamim. Vamos ver outra história na Bíblia? E lembrou-se Deus de Ana. E ela engravida. 1 Samuel 1 19 a 20, me desculpa. Eucana teve relações com sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou no devido tempo. Deu à luz um filho e deu-lhe o nome Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor. Nós lembramos da história que Ana não podia engravidar e o marido dela tinha outra esposa, Penina, e Penina engravidava. Mas naquela época era permitido, quando uma mulher não engravidava, o marido poderia ter filhos com outra, né? Para perpetuar a espécie, digamos assim. Então Ana, o que ela fazia? Ela se sentia humilhada, ela se sentia rejeitada, ela era pisada por Penina. Mas o principal, Ana, ela aprendeu a buscar no Senhor o socorro. E Deus age. Deus agiu, deu a ela um filho, o filho dela chamado Samuel, e ela dedica esse filho ao Senhor. Samuel
foi um homem muito usado por Deus. Ele foi juiz, ele foi sacerdote, ele foi profeta. Inclusive aqui no nosso canal tem um estudo bíblico somente sobre Samuel. Nós vamos deixar o link para você acessar. Mais uma coisa que a Bíblia fala assim, e Deus se lembrou. Deus lembrou-se da aliança que ele tinha feito com Abraão, Isaque e Jacó. Êxodo 2:24. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus fez uma aliança com Abraão. Deus fez um acordo com Abraão. É lindo você entender. E Deus, ele honra o compromisso que ele faz. Vamos ver Gênesis 17:17? Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus de seus descendentes. A aliança é justamente isso, é um compromisso, é um acordo. E Deus fala para Abraão que dará a ele e à posteridade dele, aos descendentes dele, uma terra que mana leite e mel. E nós vemos isso na Bíblia, quantas coisas Deus fez, quantos livramentos Deus deu a esse povo e Deus cuidou desse povo. Mas nós vemos que é interessante que estabelecerei a minha aliança, e no versículo anterior de Êxodo 2:24, que Deus ouviu o lamento daquele povo e Deus agiu. Como que Deus agiu? Deus usou Moisés para libertar o povo de Israel. E a Bíblia fala, com braço forte, mão poderosa. É tremendo o Deus que nós servimos. Salmo 136, verso 11-13. Libertou Israel do meio deles, porque o seu amor é para sempre. Com mão forte e braço estendido, porque o seu amor é para sempre. Dividiu ao meio o mar vermelho, porque o seu amor é para sempre. Olha o grande agir de Deus na vida daquele povo. Aquele povo então sai do Egito e ele começa a ser humilhado por ser um povo, até menor. Passou algumas humilhações. Vamos ver Salmo 136, verso 23. Em nossa humilhação lembrou-se de nós, porque seu amor é para sempre. Então Deus age devido ao seu imensurável amor. Deus age devido à sua imensurável bondade, à sua misericórdia. O povo de Israel, como eu disse, passou por várias adversidades após saírem do Egito. Mas sempre que eles clamavam ao Senhor, Deus agia. Por quê? Porque o amor de Deus e a misericórdia de Deus é para sempre. Será que isso era só com eles? Será que conosco Deus mudou? Deus é diferente? Não! A Bíblia fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Deus é o mesmo e o amor de Deus dura para sempre. Deus, ele não se esquece. Só que não se esqueça, ele tem o tempo certo de agir a favor do povo dele. Uma coisa que acontece é que a nossa mente, ela é limitada, ela não entende. Nós esquecemos de muitas coisas, mas a mente do Senhor não. A Bíblia fala que é inescrutável, ou seja, é incompreendida pelo homem, é insondável. Romanos 11, 33 e 34, olha que versículo tremendo. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Nós que somos assim, até mesmo audaz, de querer dar ordem, de querer dar palpite, de querer dirigir Deus. Mas a mente do Senhor é inescrutável. Deus, ele não se esquece. Quer ver algo legal que você vai gostar? Deus não se esquece do trabalho que você faz. Hebreus 6:10. Deus não é injusto, ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram para com ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Olha que tremendo! Demonstração de amor nosso por Deus quando nós cuidamos do outro, quando nós ajudamos aqueles que têm compromisso primeiramente com a obra de Deus. E outra coisa, Deus não se esquece das promessas que ele te fez. Jeremias 1:12. O Senhor me disse, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Deus,
ele se lembra assim de uma forma tão tremenda que o cuidado dele para que a palavra dele se cumpra, como nós lemos, ele vigia para que a palavra dele não fique sem ser cumprida na minha vida, na tua vida, assim como foi na época dos nossos heróis da fé. Eu estou concluindo esse estudo e o Senhor, ele mandou eu concluir com esse versículo, Salmo 27, 13 e 14. Olha que tremendo, quando o Senhor falou, é com esse versículo que você vai concluir. Eles me fariam desesperar. Não for a minha fé perseverante de que viverei para ver a bondade do Senhor. Glória a Deus. Confia, pois, no Senhor, assim fortalecerás teu coração. Por depositares somente no Senhor toda a tua esperança. Então, é o Senhor que mandou te falar. Escreve, confia. Se não for o Senhor, todo o acontecimento, toda a circunstância, toda a situação ia fazer você desesperar. Mas quando você tem fé no Senhor, você é perseverante, você pode ter certeza, porque foi o Senhor que mandou te dizer, você vai viver para ver a bondade do Senhor. Glória a Deus. E vamos encerrar esse estudo. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que você possa cada vez mais e mais aprender a entender que o Senhor, ele cuida de ti, que o Senhor é tremendo e que ele é misericordioso. Jesus te abençoe, Jesus te ajude e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar? Fique com Deus.